Olá, tudo bem? E hoje estaremos lendo e comentando a obra A Casa Assombrada, escrita por Bezerra de Menezes quando estava encarnado. Esta obra é um romance escrito pelo querido benfeitor do movimento espírita e que vai, como tratar o título, apesar de não se aprofundar tanto no assunto, sobre uma casa assombrada, que não é somente o tema central da obra, mas é o motivo principal pelo qual a história é desenvolvida. Como dá para ver, eu tenho aqui uma edição antiguíssima que está caindo aos pedaços. Eu comprei ela, foi numa feirinha do livro, por um preço bem módico. Essa edição aqui que eu tenho é a segunda edição. O ano é 1948. Aqui não tem. Eu não possuo ficha catalográfica, então eu não sei dizer quando é que essa obra foi editada pela primeira vez. Essa aqui é uma edição póstuma, mas pela data de desencarnação de Bezerra de Menezes, essa aqui é uma obra de 1880, 1890, por aí vai. E a primeira coisa que se constata ao ler esta obra é que Bezerra de Menezes é um excelente escritor, um excelente romancista. Nós já tivemos aqui um vídeo aqui no canal que analisamos uma obra dele, que não era um romance, você pode conferir clicando aqui no card que vai estar aparecendo, e que também é uma obra de muita relevância, uma obra de uma leitura atraente, e aqui também, e essa é uma qualidade notável. Não é todo escritor que é bom na ficção e também é bom na não ficção, em textos doutrinários. O que faz realmente pensar nas qualidades desse digno trabalhador do movimento espírita. Bom, mas sobre o que trata a obra. Essa obra começa da seguinte maneira. Começa com uma certa ação até. Ela vai usar elementos bem típicos da cultura e do folclore brasileiro, como dos sertões nordestinos. Inclusive, muitas vezes até, e é um ponto que às vezes um pouco cansativo, o Bezerra vai dedicar algumas páginas a descrever traços da cultura nordestina. Não é que seja uma coisa assim que não seja, não, que não é interessante, que é enrolada, não é isso, mas devido à forma como ele escreveu essa obra, isso acabava ficando um pouco talvez cansativo. Eu tinha vontade que seguisse a história e não tivesse aquela explicação ali no meio. Embora seja de coisa realmente até bastante curiosa, interessante de saber. Mas como é que começa essa obra? Bom, a história dessa obra vai girar em torno do jovem Leopoldo Dantas, que é um médico que nasceu no estado do Ceará e foi para o Rio de Janeiro estudar. E essa obra, como começa, começa com uma ação. Então está o Leopoldo com o seu pajem, o Tomé, estão ali no sertão de Carateús. Acho que eu preciso pronunciar errado. Quando de repente eles escutam o rugido de uma onça. E aí fica naquela coisa lá de caçarem a onça, que é uma coisa assim, meio de honra, assim, afinal estamos falando do final do século XIX. Então essa coisa da caçada, assim, de mostrar que matou o bicho, etc., era um ponto de honra. E ao irem atrás dessa onça, eles descobrem que ela estava encurralando um homem. E aí tem todo um movimento lá, e no final o pajem do Leopoldo mata a onça. E aí eles ficam sabendo quem é aquela pessoa, agradece por ter salvado a vida, etc. Mas como tá já anoitecendo, eles precisam de um pouso, um lugar para eles ficarem. E aí tem para aquelas imediações uma casa. E aí a pessoa que foi salva, que se chama Joaquim, diz para eles não ficarem ali porque a tal da casa é assombrada. E quem dormia ali, quem ficava, no mínimo, saía dali louco. Só que o Tomé, que é o pajem, o criado do Leopoldo, não acredita nessas coisas de assombração, de espírito, isso é tudo conversa fiada, e bate o pé que eles têm que ficar, porque já está anoitecendo. Se eles dormirem na rua, no sertão, ele tem perigo de ser atacado por outras onças, e é melhor ficar dentro de uma casa.
Aí, como eles não têm lá muita opção, eles resolvem realmente ficar na tal casa assombrada. Aí depois eles encontram outros vaqueiros, outros sertanejos que faziam parte da comitiva do Leopoldo, e todos ali vão para a tal casa assombrada. Bom, logo começa a anoitecer, que ele descreve a casa, e esse é um ponto curioso que eu não entendi muito bem. A princípio, me parece que a casa ela não era assim tão rica. Era uma casa assim bem simplória. Talvez porque já estivesse abandonado. Aí esse é um dos pontos aqui que não ficou tão claro no livro, mas à frente vamos fazer entender por quê. E aí você prepara ali as redes, ali onde eles vão dormir, etc. Quando começam alguns fenômenos. Barulhos, joga-se areia nos participantes, etc. E aí há um pânico quase que generalizado. O Joaquim, o Leopoldo e mais os outros resolvem dormir perto do rio. Eles não vão ficar ali onde estão sendo perturbados, com aquela barulheira, exceto o Tomé e mais um dos sertanejos, um dos vaqueiros que estava fazendo o transporte do gado, que resolve ficar na casa. O Tomé continua debocha. Ah, sou capaz de fazer isso, jogar areia. Eu sou que sou homem, que vou mostrar que eu vou ficar aqui dormindo na casa e realmente ele dorme. Só que ao ficar na casa, outros fenômenos passam a ocorrer. Vozes, cantos, e inclusive é possível distinguir três vozes diferentes, e onde cada uma complementa uma história, que não fica bem clara do que é, mas que se trata de uma mulher, do seu marido e do pai da moça. Pois bem, aí acontecem alguns outros fenômenos bastante curiosos ali, que eu não vou relatar aqui, tem que ler para entender, até porque depois Bezerra não dá desenvolvimento a eles, então não vale muito a pena seguirmos. Mas aí depois muda a cena para a beira do rio, onde Joaquim e Leopoldo vão trocar as suas histórias, contar como é que eles chegaram até ali. E o primeiro que vai contar a sua história é o Joaquim. E aí aqui é um ponto que aí talvez que eu considero assim, mas assim, um defeito da obra. Porque até aqui é que temos a história sobre a Casa Assombrada, com respeito ao título. E a partir do ponto em que os dois vão começar a contar as suas histórias, primeiro Joaquim e depois o Leopoldo, o resto, quase todo do livro, vai ser a história de Joaquim e do Leopoldo. Claro, são histórias bastante interessantes, tem uma narrativa bem interessante, bem envolvente, personagens bem cativantes. Embora alguns problemas que ali eles enfrentam hoje não façam mais qualquer sentido para nós, como vai ser na história do Joaquim. E só no finzinho do livro mesmo é que volta o tema da casa assombrada apenas para concluir. Então, no caso, eu talvez não tivesse dado o título para essa obra de A Casa Assombrada. Porque afinal ela não foi assim, o objeto principal. Como eu disse no início aqui da nossa leitura, dos nossos comentários, ela é vamos dizer assim, o estopim para narrar essa história. O ponto de partida. Mas não o tema principal da obra. Bom, qual é a história do Joaquim? Bem, o Joaquim, assim, ele vivia, também era um nordestino, e ele se criou numa fazenda no interior do Nordeste, que eu não lembro qual é o estado, me desculpa, sinceramente eu esqueci. E ele viveu criado com uma prima. Aí foi aquela coisa lá, foram crianças, certo? Foram crescendo, e depois ele teve que se afastar para estudar direito. E quando ele voltou, ele estava apaixonado pela prima dele, a Margarida. Só que nesse meio tempo, ele era neto de um coronel, aconteceu uma desgraça na família. A moça foi desgraçada, usando o termo na época. O que aconteceu? Aconteceu que o coronel, o avô deles, o avô do Joaquim, tinha um secretário, um homem de confiança, o capataz da fazenda, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, e que tocava toda a lida do campo. E era um homem casado, com filhos, inclusive. Só que ele se apaixona pela Margarida. E dá um jeito de seduzi-la e acaba dormindo com ela. Só que descobre toda a história, e aí bom, como é final do século XIX, vocês imaginam o peso que é a moça ficar estigmatizada, o coronel
manda que o seu capataz vá embora, ao contrário, ele vai mandar matá-lo. E aí, nesse que chega Joaquim e fica sabendo de toda essa história. E, infelizmente, ele corre atrás do seu rival e acaba matando. Essa era a história de Joaquim, bem resumida. O curioso, muitas vezes, e esse é um ponto que eu fiquei refletindo bastante nessa obra, é uma certa contradição entre os personagens. Por exemplo, o coronel, o avô do Joaquim, ele tem várias passagens que ele demonstra uma certa moralidade bastante desenvolvida. E esse é um jogo muito interessante que o Bezerra de Menezes consegue fazer. Ele não é aquele tipo romancista michuruca que nós temos muitas vezes no Movimento Espírita, que coloca falas lá dos personagens e aí depois lá resolve dar uma explicação lá, dando um verniz de moral. Não. Aqui a moral espírita aparece espontânea nos personagens. Embora quando ele vai tratar do Leopoldo, muitas vezes ele confunde o Leopoldo com o narrador, o que é uma coisa até curiosa de se pensar. Mas os mesmos personagens que vão expor a moral espírita agem de uma forma diferente, como por exemplo do coronel, que acredita na justiça divina, que acredita na prece, que faz boas recomendações, que inclusive na obra aqui é dito por um homem justo, caridoso, bondoso, tudo. Mas que perante esse episódio, onde desgraçou lá a sua neta, ele realmente ameaça esse homem, dizendo que ele vai dar um prazo lá de 48 horas para ele fugir, e depois de 48 horas ele vai mandar os capangas para dar cabo dele. Então, se ele conseguir fugir, ok. Se não conseguir, ele vai pro cemitério. Esse é um exemplo assim tênue até, sutil. Há outros até um pouco mais graves, como vamos ver, por exemplo, na história do Leopoldo, que é muito interessante, e do seu irmão também, que aqui acaba narrando. Mas isso me faz pensar, mas por que Bezerra, afinal, construiu esses personagens com essa contradição assim, tão flagrante? A primeira resposta é que é um retrato de uma época. Isso estava assim, enraizado naquela sociedade. Isso é um ponto que essa obra aponta de uma forma bastante forte. A importância da honra. O quanto naquela sociedade a honra valia tudo. Valia morrer, valia tirar a vida, valia fazer guerras, valia fazer inimigos. Tudo pela honra, pelo nome, pela respeitabilidade perante a sociedade, para que não houvesse os comentários sobre a vida. E realmente, de uma certa forma, que todas as personagens dessa obra têm a honra em primeiro lugar. E aí vem o segundo ponto, que é interessante. Até hoje nós temos também essas contradições. Principalmente muitas vezes nós do movimento espírita. Nós conhecemos muito bem a moral espírita. Falamos dela. Ensinamos a moral de Jesus. Mas nas provas, nas vidas da vida, nós respondemos ainda de uma forma muito primitiva, de uma forma muito brutal. É aquela coisa, quando pisam nos meus calos, eu mostro quem eu sou. Eu mostro minhas garras. É isso que esses personagens nesta obra aqui vão fazer. O caso mesmo do Leopoldo e do seu irmão também é um bastante interessante. Aqui no caso do Leopoldo vai se formar um triângulo amoroso. Ele se namora de uma jovem, a Alzira, mas tem uma amiga dela, a Amélia, que também fica apaixonada por ele. Mas a questão não está necessariamente aí. O problema é o pai da Alzira, que é um homem que só se interessa pela fortuna. Ele chega a ficar noivo da Alzira, o Leopoldo, mas quando o pai da Alzira acha um noivo mais rico, ele desmancha o noivado para que a sua filha casasse com um homem que fosse mais rico. E isso, por exemplo, vai despertar no Leopoldo uma sede assim de vingança. E não só nesse ponto. Tem a parte aqui da história do irmão do Leopoldo, que eu não vou narrar, porque aí tem que ler o livro para saber o que acontece, e também para o vídeo não ficar muito longo. Mas vai acontecer um ponto aqui da história, não vou considerar esse spoiler, que só aparece logo
mais ou menos lá pro meio do livro, mas não é necessariamente um spoiler, porque o irmão do Leopoldo, ele é trabalhado após esse fato. O fato é o seguinte, o irmão do Leopoldo vai ser assassinado. E aí sim que é que se narra a história do irmão do Leopoldo. Mas o Leopoldo vai sair então do Rio de Janeiro, voltar para o sertão de Carateús para vingar o seu irmão. E quando eu digo vingar, é matar o outro mesmo. É planejar a vingança. É reunir capangas, é reunir gente para fazer emboscada. Embora aqui, em várias vezes, aqui principalmente nos diálogos, depois que ele tem com o Joaquim, quando ele está contando essa história, é ele que apresenta os conceitos espíritas. Que fala da justiça divina, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, de várias outras coisas. Por isso que a questão da contradição dos personagens é uma coisa muito assim interessante que essa obra traz. Mostrando talvez que nem sempre conhecermos é que estamos aplicando aquilo. E obviamente a questão da casa assombrada, o que está por detrás dela, por que tem aquelas 3 pessoas ali assombrando aquela residência, tem relação com a história do Leopoldo. Obviamente não vou contar, porque aí vale a pena ler para saber por que o Leopoldo está envolvido com a história daquela casa assombrada. E finalmente aqui vai um ponto que não ficou muito claro. Porque logo quando a gente começa a ler a história, e se percebe só nas primeiras páginas aparece que o Leopoldo está envolvido com aqueles 3 espíritos que assombram a casa que está com a fama, naquelas redondezas, onde ninguém dorme, onde todo mundo fica louco, etc. E logo quando eu estava lendo no início, eu pensei, com certeza são fatos relativos a uma existência anterior. E não eram. São fatos relativos à sua atual existência. Por isso eu achei que talvez faltou um pouco de construção aqui. Há quanto tempo essa casa tinha essa fama? Qual é a idade, por exemplo, do Leopoldo aqui? É uma questão apenas assim, de verossimilhança, de compromisso com a verdade, assim, de um certo compromisso com a realidade, que aí não fica dado assim muito claro. Tá, mas como é que essa casa tinha tanta fama assim? Porque tudo aqui indica que o Leopoldo é um jovem de 20 a 25 anos. Não mais que isso. Como em tão pouco tempo da sua história, a casa teria acontecido tudo aquilo e a casa ainda teria a fama de ser assombrada. E alguns teve aqui uns diálogos aqui no desfecho da história do Leopoldo com a casa que não ficou muito claro, assim. Parece que faltou um pouco trabalhar a transição entre o término da história do Leopoldo e o link com o elo com a história da Casa Assombrada. Inclusive, a própria história do Leopoldo, a que ele vinha contando, não foi concluída. Que, como eu me referi aqui, uma das coisas que motivou ele a voltar para o sertão de Carateús era vingar o seu irmão. E ele narra como é que ele ficou sabendo o que aconteceu com o irmão dele, a busca toda que ele fez, e até de um plano que ele estava bolando. Mas depois não disse se ele botou o plano em ação, se houve algum empecilho, se houve algum. Aí não ficou claro o que aconteceu. Infelizmente, fiquei curioso para saber até. E outro ponto que eu não gostei nessa obra, e ao qual eu já me referi, é que Bezerra faz muitas vezes incursões sobre a cultura nordestina. Que, como eu disse, são até interessantes, mas muitas vezes cansam. Então, por exemplo, o Leopoldo está lá tentando saber como é que seu irmão morreu. E aí ele vai lá entrevistar as testemunhas do ocorrido, e aí entra alguém na casa, um filho, por exemplo, da pessoa lá que está recebendo ele. E o filho lá traz uma coisa, sei lá do mato. Aí ele para aquela narração, aí o Leopoldo pergunta, o que é aquilo? E aí a pessoa vai explicar, e aí faz uma volta imensa só para explicar aquilo lá, e depois retoma a história. Então fica um pouco, assim, um corte um pouco desagradável. Assim, a narrativa que estava interessante é cortada por um outro fato, que também tem interesse, mas que não ficou bem adequado naquele momento falar daquele assunto. No mais, é uma escrita muito interessante, uma história muito bonita o seu final, inclusive. Um final até surpreendente, confesso que eu não esperava o desfecho que essa obra trouxe, principalmente para a história do Leopoldo. E que mostra a riqueza dos conceitos e da cultura espírita e a grandiosidade do espírito
Bezerra de Menezes, desde quando era encarnado, em divulgar o espiritismo, em praticá-lo e também escrever, deixando preciosidades, um legado ao qual todos nós com certeza devemos conhecer e divulgar. E você, já leu alguma obra de Bezerra de Menezes encarnado? Comenta aqui embaixo, quero saber o que você leu. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar para chegar a mais pessoas e clique aqui no botão de inscrever-se, não esquece. Ative o sininho para receber notificação dos novos vídeos. E aqui ainda vão aparecer outros 2 vídeos que são do seu interesse. E eu te vejo na quarta-feira para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!